Mas nós não queremos pensar no ser humano como alguém distante. Nós estamos falando de nós, Senhor. Nós precisamos da ação divina por meio de Cristo, que restaure em nós a imagem de Jesus, a santidade de Jesus, o caráter de Jesus, para que nos tornemos, de fato, filhos amados, capazes de correr a corrida da fé, refletindo tua imagem, refletindo quem tu és, refletindo teu caráter. Então nos ajuda com a batalha espiritual que nós travamos aqui dentro dos nossos corações quando nos expomos à tua palavra. Meu Deus, nos permita entender espiritualmente as verdades da tua palavra para que a gente não viva uma vida enganados. Nos ajuda, Senhor. Só vem de ti a nossa esperança para que uma transformação genuína ocorra em nós. E nós pedimos isso nessa noite. Em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Um homem americano chamado Dick Royd, na década de 60, teve um filho chamado Rick Royd. E o Rick, ele, por um problema no parto, ele teve paralisia cerebral. De modo que ele perdeu boa parte das funções do seu corpo, não tinha fala, ele conseguia mexer a cabeça, um braço, mas uma vida muito limitada, principalmente por não conseguir se comunicar. Mas o seu pai, que era um homem genial, pensando no seu filho amado, no seu filho tão especial, desenvolveu num computador uma forma do Rick se comunicar com ele. E um dia, através desse sistema, desse programa, o Rick comunicou com o pai dele que o sonho dele era correr uma meia maratona. E o pai, então, começou a se preparar para que seu filho corresse uma meia maratona. O filho não tinha condições de correr, quem ia ter que correr era o pai. Mas dessa meia maratona, o pai se tornou um triatleta e começou a participar daquelas competições famosas, o Ironman. E então, ele levava o filho junto. E na hora de nadar, ele nadava e puxava o filho que estava num bote. Na hora de pedalar, ele colocava o filho num cesto na frente da bicicleta e pedalava. E depois, na hora de correr, ele colocava um filho numa cadeira e corria com ele. E eles ganharam provas, eles chegavam na linha, eles iam até a linha de chegada. E era muito interessante perceber que quando o pai estava chegando na linha de chegada, ele levantava a sua cabeça e levantava o braço para comemorar aquela vitória, e o filho imitava o que podia do pai. Levantava também sua cabeça e o braço em comemoração à vitória que ele jamais teria conseguido ter na vida se seu pai não nadasse por ele, corresse por ele e não pedalasse por ele. Ele dizia, e ele morreu em 2023, ele dizia para o pai dele que todas as vezes que eles competiam, parecia que a paralisia dele desaparecia. E é maravilhoso, à luz dessa história, pensar que nós também, por causa do nosso pecado, que os Efésios, para quem Paulo escreve essa carta, para os irmãos de toda a Ásia e região, para quem Paulo endereça essas palavras, também estavam paralisados por causa dos seus delitos e pecados. Não conseguiam correr a carreira da fé, mas o Pai interveio. O Pai transformou e deu capacidade para que seus filhos pudessem correr a corrida da fé. O Pai que primeiro nos amou, nos salva através do Filho e nos sela através do Espírito para sermos parte de um só povo, de um só corpo, a igreja. E agora, essa é a nova natureza, o novo homem que os efésios cristãos se tornaram e que nós, que também somos discípulos, nos tornamos. Paulo começa Efésios em 3 capítulos estabelecendo o alicerce, basicamente dizendo que fomos eleitos para sermos filhos amados,
que fomos selados, salvos pela graça, selados pelo Espírito, e depois ele passa a partir do 4 a tratar de como isso se aplica na prática. Nós já vimos algumas coisas, uma série de portantos começam a surgir aqui no texto de Efésios. Então Paulo começa a dizer a partir do capítulo 4, portanto, vivam em unidade, preservem essa unidade, usando os dons, servindo uns aos outros. E depois Paulo vai dizer, portanto, vivam em santidade. Não basta só ter capacidade. A santidade é necessária. Foi o que nós vimos na última vez que nos detemos aqui para estudar Efésios. E agora, no capítulo 5, Paulo começa a tratar do padrão alto que a família de Deus tem. Quem faz parte da família de Deus também é chamado a viver num alto padrão. Quem faz parte da família de Deus deve ser um imitador de Deus como filhos amados. É o que diz o verso 1. Esse é um mandamento que recebemos, imitarmos a Deus como filhos amados. Somos filhos tão amados quanto o Rick Reuter foi pelo seu pai. Por isso essa passagem, que é maravilhosa e penetra profundamente nos nossos corações, se assim o Espírito permitir agir em nós. Por isso, nessa passagem, nós vamos ver que os imitadores de Deus, eles amam como Jesus amou. Eles abrem mão de um comportamento pecaminoso. E eles não se deixam enganar pelas ilusões que esse mundo oferece. Paulo vai aprofundar isso para a gente entender. Último versículo do capítulo 4, Paulo nos lembra de como Deus lidou com a gente. Ele diz para perdoarmos uns aos outros como Deus nos perdoou. E é a partir desse perdão, dessa graça, que Paulo começa a desenvolver os primeiros versos do capítulo 5. E ele desenvolve isso, afirmando que imitadores de Deus, voltam só, amam como Cristo amou. É o que conseguimos perceber por meio dos versos 1 e 2. Paulo quer que os efésios criem um novo hábito de vida. Paulo quer que eles vivam em amor. Um novo jeito de viver. Viver em amor. Um hábito cotidiano, comum. E note que Paulo usa aqui a expressão filhos amados. E essa expressão, analisando o texto original, ela é muito significativa. É como se Paulo estivesse dizendo que você deveria viver em amor, como um filho amado, como um filho único, que recebeu tamanha atenção do pai. Isso mais uma vez me faz pensar naquele menino que nasceu com paralisia facial, e recebeu tanto amor, tanto carinho, dedicação do seu pai. E a ideia aqui é que após receber tanto carinho e dedicação do pai, o imitemos. Passamos a viver uma vida de imitação desse pai. O próprio Jesus disse isso lá em João 13:34, ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E o padrão de amor que Paulo estabelece aqui para os Efésios e também para nós hoje é o padrão de amor do Evangelho. É amar com um tipo de entrega sacrificial, genuína e inocente, como Jesus se dispôs a fazer, ao deixar sua glória e a se tornar gente e morrer naquela cruz. Jesus decide se tornar pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E nós temos aqui uma doutrina das mais especiais das Escrituras. Tem um nome esquisito, eu vou explicar melhor para você. Eu falo da doutrina da expiação substitutiva. Que doutrina, que expiação é essa, né? Alguém ficou espiando lá, né? Espiando de longe? Não. Expiação fala de um sacrifício substitutivo, um sacrifício em favor do outro, como eram os sacrifícios do Antigo Testamento. Porque Paulo vai dizer que Jesus fez isso para se tornar um aroma agradável a Deus.
Então ele leva os efésios a pensarem em como eram os sacrifícios do Antigo Testamento, você sabe. Principalmente uma vez por ano, um cordeiro era sacrificado para que o povo de Deus recebesse perdão. E o que Jesus faz? Jesus se torna um sacrifício. E ele se torna um sacrifício por amor de nós, por amor de ti. Um sacrifício para que você recebesse perdão, mas em troca, a ira de Deus cairia sobre ele. A justiça de Deus cairia sobre ele. E a justiça de Deus, a justiça de um Deus irado com o pecado, foi satisfeita quando Jesus morreu naquela cruz, no seu lugar. Você cometeu os crimes, eu cometi os crimes. Eu merecia o castigo. Eu merecia a ira. Mas a ira de Deus foi satisfeita. Já ficou irado, né? Já se sentiu injustiçado. Com certeza já, e muitas vezes. E quando a gente se sente irado, parece que em algum momento nós vamos perder até o controle. Parece que nada satisfaria a nossa ira. Talvez a vingança satisfaria. Mas isso não é para nós cristãos. Mas Deus, em sua plena justiça, descarregou a sua ira sobre o seu filho, que não merecia. Porque quem merecia é você que está sentado aí. E eu aqui. Então a justiça de Deus foi satisfeita. Muito bom. Como é que a gente imita esse negócio? Vamos colocar uma grande cruz no nosso quintal, subir ali, pedir para alguém chicotear nossas costas, pregar nossas mãos com prego. É mais ou menos isso. Claro que isso tudo aqui é literal. Não é literal, melhor dizendo, é alegórico. Mas como que a gente imita isso? Pensa comigo uma coisa. No passado, por mais bem preparado que um sacrifício fosse e colocado corretamente no altar de Deus, se o coração de quem oferecia aquele sacrifício não estivesse no lugar certo, o cheiro daquele sacrifício em holocausto, queimado, não seria agradável a Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é que você e eu deveríamos amar como Jesus amou e se tornou um aroma agradável a Deus. Não um tipo de sacrifício fedido, porque as narinas de Deus são muito boas. Não são talvez tão grandes como a minha, mas devem realmente ter uma percepção muito melhor. Ainda que a minha tenha uma ótima percepção de cheiro. O que Paulo começa a dizer é que em contraste àqueles corações distantes que nós podemos perceber no Antigo Testamento em inúmeras vezes, distantes, vazios, onde Deus chega a dizer: eu odeio os cultos que vocês fazem, eu não gosto dos festivais que vocês apresentam, o coração de vocês está distante de mim. O que Paulo está dizendo é que em contraste a esse tipo de comportamento, nós devemos abraçar um modelo de vida e de amor sacrificial para ser um aroma não só agradável a Deus, mas agradável para quem está do nosso lado. O tipo de perfume que exala de nós, para nós, como irmãos em Cristo, precisa ser um aroma agradável. E é bem verdade que o nosso pecado costuma deixar a gente bem fedido. Mas vem de Deus a graça e a capacidade, o alerta e o encorajamento para que você e eu tomamos uma mudança de atitude em nossas vidas, de comportamento, de hábito diário, para que possamos viver em amor uns pelos outros aqui, de um jeito que seja perfumado para Deus. E Deus sabe o quanto a gente é diferente. Deus sabe quanto a gente é esquisito. Bom, principalmente eu. Dá para perceber de longe. Deus sabe as nossas diferenças de personalidade. Deus sabe de tudo isso. E é exatamente nesse contexto que Deus está nos dizendo: vivam em amor, amem
como Jesus sejam um perfume agradável, que não só Deus perceba, mas que os outros, que os irmãos percebam. E diante disso, a pergunta que fica para nós nesse momento é: se o amor de Jesus custou a vida dele, quanto custa o seu amor pelos irmãos aqui? Quanto tem custado? De fato, na prática. O quanto nós nos sacrificamos aqui uns pelos outros, pelos mais diferentes, pelos mais distantes, pelos mais esquisitos. Imitar Deus, nesse sentido, significa que o nosso amor na igreja, na família, no nosso casamento, deve ser um tipo de amor sacrificial. Não um tipo de amor conveniente. Você foi legal comigo, eu vou ser legal com você. Isso não é sacrifício. Esse não é o padrão do Evangelho. O padrão do Evangelho fala em amar pessoas que ofenderam a Deus e que por isso mereciam a ira de Deus. Quem não se sacrifica pelo irmão está trancando o seu coração na gaiola do egoísmo e mantendo ele ali quietinho. C.S. Lewis escreveu um livro que eu recomendo a leitura, que é Os Quatro Amores, e em um determinado momento o C.S. Lewis vai falar nesse livro que só há um lugar onde você consegue proteger seu coração de amar sem sacrifício. Só há um lugar fora do céu que você consegue guardar seu coração sem amar sacrificialmente e está tudo bem. No inferno. Não nos sacrificarmos uns pelos outros significa, então, guardar o nosso coração na gaiola do egoísmo. Imitadores de Deus amam como Cristo amou. Mas não só isso. Imitadores de Deus eliminam comportamento pecaminoso. Nós entramos nessa porção que vai dos versos 3 ao verso 5, e é muito interessante olhar para essa porção, porque agora Paulo fala de um aspecto negativo, ele começa falando de um aspecto positivo, o padrão do amor de Deus que deve existir na família de Deus, que é a igreja, o corpo de Cristo. Mas agora ele começa a tratar de aspectos negativos, aspectos que devem ser eliminados. Agora há pouco ele nos falou daquilo que devemos absorver, amar no padrão de Jesus, mas agora ele fala de coisas a serem eliminadas. Por que devem ser eliminadas? Porque não convém a santos. Não são convenientes aos santos, não devem fazer parte da vida, da característica da vida de quem é santo. Então ele contrasta o verdadeiro amor, que é um amor sacrificial, que é um amor de entrega, com um falso amor, que é o amor do mundo, que é o amor que consome. Não é o amor que entrega, é o amor que consome, é o amor egoísta. E ele faz isso de duas formas. Ele começa primeiro apontando para a conduta do crente, depois para a fala do crente. Primeira coisa que Paulo destaca em relação à conduta do crente é a imoralidade sexual, que é caracterizada por uma palavra grega conhecida como porneia. E porneia te faz lembrar alguma outra palavra aí, com certeza, do português. Mas quando Paulo fala sobre imoralidade sexual aqui nesse texto, no contexto desse texto, ele está sugerindo algumas coisas importantes para a gente pensar. Ele está falando a respeito de sexo fora do casamento. E aqui eu me refiro à traição, sexo fora da relação conjugal. Mas ele não está falando só disso, ele está falando de sexo antes do casamento. Porque Deus fez um ambiente perfeito para o sexo, que é o casamento. Mas ele também está falando de sexo homossexual, de um tipo de relação entre dois homens ou duas mulheres. Ok? Não chegou ninguém para me prender ainda. Por enquanto. Essas são aplicações que a gente consegue depreender da palavra porneia, da palavra grega porneia, que é traduzida aqui por imoralidade sexual, mas Paulo vai além disso. Paulo fala sobre todo tipo de impureza. E ao falar de todo tipo de impureza, eu devo dizer a vocês que Paulo está falando aos Efésios
num tempo em que a sociedade era muito mais imoral do que a nossa. Porque era comum incesto, sexo homossexual, adultério, eram coisas muito mais comuns do que hoje. Eram até coisas cultuais em alguns aspectos. Mas Paulo está falando de todo tipo de impureza, e isso inclui pornografia, e essa era a palavra a que me referi, que porneia lembra. Isso inclui um comportamento indevido entre namorados. Namoro não é casamento. Bom, quinta-feira você vai saber mais sobre isso, tá bom? Venha, traga seus filhos, e os jovens tragam seus pais, que a gente vai conversar bastante sobre isso na quinta-feira. Mas olha que interessante. Ele fala de todo tipo de impureza, mas ele fala também ou avareza. E por avareza, ele tá falando agora não só de pecados externos, que as pessoas podem ver, mas de questões internas, que as pessoas não podem ver, mas que Deus vê. Porque Deus enxerga tudo, inclusive nossas motivações. Então ele está falando também de cobiça. Ele está falando não só de cobiça que tem a ver com a impureza sexual, mas ele está falando de cobiça, de ganância, de amar demais bens materiais, de amar demais dinheiro e viver em busca disso. Não para ajudar os outros ou para repartir, como nós vimos na última ministração, onde ele fala trabalhem, mas não trabalhem só para acumular para vocês, trabalhem também para ajudar os outros. Esse é um princípio bíblico do trabalho? Não, ele está falando de gente que adora, inclusive, ganhar dinheiro fácil. Nossa, eu vou conseguir ganhar dinheiro fácil. Uma coisa é verdade. Nunca vi ganhar dinheiro fácil que não fosse embora fácil também. Nunca vi ganhar dinheiro fácil que não levasse a Polícia Federal a fazer uma investigação depois. Um dia a conta chega para essas coisas. Se não nessa vida, na vida por vir. Mas eu não vou me antecipar a falar sobre isso agora. O que eu quero dizer é que pessoas estão vidradas por formas mais fáceis de ganhar dinheiro e ter mais dinheiro, para comprar mais coisa, para gastar consigo mesmo e esquecer da sua comunidade de fé. Mas Paulo sai da área comportamental e note, Paulo ele está se aprofundando cada vez mais. E ele sai da conduta e agora ele vai para a fala dos crentes. E é interessante Paulo dizer, essas coisas nem se mencionem no meio de vocês. Porque vocês são santos. E isso não convém a vocês. Então ele começa a nos dizer para abandonar algumas coisas na nossa linguagem. Ele começa falando de linguagem grosseira. De ser grosseiro com as pessoas. E tem muito crente se acostumando a ser grosseiro com as pessoas. A gente vê crentes que têm status público agindo grosseiramente com as pessoas e tentando validar isso. Mas aqui está escrito para se livrar da linguagem grosseira. Mas ele continua, ele fala para deixarmos de falar coisas tolas. Que coisas tolas são essas? Você sabe que existe brincadeira saudável até que ela ultrapassa os limites, não é isso? Porque quando ela começa a humilhar, ofender, vira bullying, isso começa a ser um tipo de tolice. E é desse tipo de tolice que provavelmente Paulo está falando aqui. De um tipo de linguagem que humilha o outro. E ele segue. Não falem também coisas indecentes. Isso aqui eu não preciso nem ilustrar, né, gente? Falar só sobre futilidade, conversas vazias, especulativas, conversa indecente, distrai a gente da fé, nos faz perder o passo da corrida. E Paulo está confrontando essas coisas. Paulo está criticando porque essas coisas eram comuns naquela época e hoje continuam sendo tão comuns quanto há 20 séculos atrás. Mas é difícil quando a gente tenta deixar algo sem substituir por outra coisa. E Paulo está dizendo que a linguagem grosseira, que as
Conversas tolas e indecentes devem ser substituídas por uma linguagem de gratidão. E como a gente esquece fácil todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós recebemos em Cristo, e isso coloca nos nossos lábios um tipo de conversa que nós não deveríamos ter. E Paulo está nos chamando a absorver aqui um padrão de linguagem onde a gratidão é prioritária. É claro que Paulo não está dizendo que a gente vai ficar o tempo inteiro, graças a Deus, né, irmão? Graças a Deus. Paulo não está dizendo para a gente adquirir uma linguagem de gueto evangélico, mas que a nossa maneira de pensar se desencadeie naquilo que a gente fala, que a nossa vida toda possa ter uma expressão de gratidão por aquilo que Deus faz. Agora pensa uma coisa comigo. Por que a igreja de Éfeso, posso inclusive incluir Corinto também, e a igreja de hoje sofre tanto com escândalo sexual, escândalo financeiro e intriga entre os irmãos? O John Piper escreveu um livro que eu recomendo também, Dinheiro, Sexo e Poder. E ele diz algo ali que nos ajuda a entender mais sobre isso. Veja o que ele diz. Não disse? Vou dizer aqui, ó. Dinheiro, sexo e poder são realidades criadas por Deus e destinadas a glorificá-lo. O problema não são as coisas em si, mas o coração humano decaído. Quando o coração se afasta de Deus, o dinheiro se transforma em avareza, o sexo se transforma em lascívia e o poder se transforma em tirania. A santidade cristã que Paulo exige aqui não é a eliminação dessas forças, mas o redirecionamento delas para a supremacia e glória de Cristo. Porque o sexo puro glorifica a fidelidade de Deus. O dinheiro generoso glorifica a provisão de Deus. O poder humilde glorifica a soberania de Deus. O coração, quando sai do lugar, corrompe essas coisas que Paulo está falando aqui. A gente pode resumir essas três coisas: sexo, dinheiro e poder. E é por isso que nós precisamos fazer uma boa análise da nossa vida. Avalie as suas redes sociais. Avalie seu WhatsApp. Mas avalie também seu coração, suas conversas. A forma como você lida com o dinheiro. Aquilo que você assiste quando ninguém está olhando. O que é que esse exame revela? Um filho amado não se diverte com as coisas que colocaram o unigênito na cruz. Não parece ser nada divertido. O pecado que Jesus teve que suportar na cruz do Calvário. E é por isso que Paulo conclui essa parte, esse trecho, mostrando também que os imitadores de Deus não se enganam com as ilusões do mundo. É interessante aqui o fato de que os filhos da desobediência, tanto incrédulos quanto aqueles crentes que são falsos, que dizem que é possível viver sendo cristão, mas descaradamente no pecado, porque não vai ter consequência, não vai ter problema, não vai ter punição. Talvez digam isso porque eles não veem as consequências imediatas do pecado. Porque há consequências que não vêm logo de cara. Ímpios passarão sua vida inteira pecando em busca de sua própria glória, mas terão de prestar contas diante do justo juiz. Paulo deixa claro que eles receberão como recompensa de uma vida pecaminosa a ira de Deus. Que a herança vai ser a ira de Deus. E é por isso que ele faz um alerta para a gente. É por isso que ele faz um alerta para ti. Cuidado, para que aquilo que ele chama aqui de palavras vazias,
que é todo esse tipo de pensamento que está presente no nosso mundo, não te engane. E como que esse pensamento funciona? O verso 5 nos ajuda a entender. Vocês perceberam ali que Paulo está dizendo que a avareza é idolatria? E esse contexto nos ajuda a entender todo o restante. Não só a avareza se torna idolatria, porque veja, aquilo que é cobiçado por alguém se torna o centro da vida dessa pessoa. De modo que essa cobiça e esse centro, aquilo que está no centro da vida de alguém, começa a ser adorado ao invés do Criador. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai entender até melhor isso. Aquilo que a pessoa cobiça e coloca no centro da vida dela vai virando para ela um Deus que toma o lugar do Criador. É por isso que a palavra diz que o ser humano não dá a Deus a glória que lhe é devida, nem a gratidão que lhe é devida. Mas ele coloca no centro de sua vida o desejo da sua cobiça. Então a pessoa que é avarenta, que é gananciosa, por exemplo, ela está disposta a trocar a glória do Deus incorruptível por um ídolo que é corruptível. Lembra daqueles dois irmãos, Jacó e Esaú? Esaú nos dá um bom exemplo disso. Esaú tinha uma herança, mas a cobiça, a ganância, o desejo dele por uma coisa besta, como um prato de lentilha. O prato de lentilha pareceu para ele mais importante do que a herança. De que me adianta a herança se eu estou morrendo de fome, é o que ele disse em outras palavras. Então o ganancioso, ele troca a glória do Deus incorruptível por um ídolo que é corruptível. E a gente consegue ampliar isso também para a imoralidade sexual e para a impureza. Porque esses pecados são extremamente poderosos para controlar o coração das pessoas. Basta você observar o ambiente, a geração e a cultura onde a gente vive. Você já viu alguma capa de filme que não tivesse, no mínimo, uma pequena insinuação sexual? É bem difícil. Porque o marketing funciona assim. Bota uma mulher bonitona, aquela dondoca, e as pessoas vão querer ver. Não importa o conteúdo, eu quero é ver o que está na capa. Claro, eu estou generalizando um pouco aqui, né? E compreendo os meus exageros. Eu quero tentar te mostrar o quanto a nossa cultura, a nossa geração é influenciada por uma corrente de pensamento que bebe da fonte da imoralidade sexual e da impureza e justifica isso, inclusive, como um contexto artístico. Falsas promessas. É o que esses ídolos fazem. O sexo fora do ambiente, do templo, preparado por Deus, pornografia e tantas formas de ganhar dinheiro fácil ou difícil para gastar consigo mesmo, prometem um tipo de felicidade incrível. Conquiste aqui a sua felicidade, provando desses prazeres, provando dessas condições. Porque afinal de contas, se a gente ganha dinheiro, a gente bota uma roupinha melhor e as pessoas começam a olhar diferente para a gente. Uma pessoa feia começa a ficar mais apresentável. Nossa, olha o carro dele, hein? Olha a roupinha dele. E não tem problema em ter uma roupa, um carro melhor. O problema é que a vaidade dos pensamentos pode tomar conta do coração. O problema é que um casamento onde a relação entre marido e mulher está fria, começa a ser um ambiente distraído, porque a imoralidade sexual começa a mandar um tchauzinho. E a impureza começa a se aproximar de forma escondida através da tela do celular, de uma TV na madrugada. E é por isso que
Imagine comigo, uma jovem, uma menina que se sente insegura, não se sente amada, talvez se sinta esquisita. Mas ela nota na sua escola que as meninas populares têm seus namorados, elas estão ficando, elas estão ali, de alguma maneira, recebendo uma valorização. Os meninos comentam, olha como ela é linda, como ela é maravilhosa, olha ali, eu quero ficar com ela. E talvez uma jovem pense, meu Deus, para eu ser amada, valorizada, então eu devo me entregar. Eu devo me entregar a uma relação sexual sem compromisso, a um beijo na boca de quem eu nem sei se me ama de verdade, mas talvez isso comunique para a minha carência que eu sou amada de verdade. Ou um homem casado ou solteiro que se distrai com as muitas janelas que se abrem aqui desse aparelhinho, que pode ser uma bênção ou uma grande maldição. Um homem, tantos anos casado, que tem dignidade, começa a trocar sua dignidade por vergonha e por medo, porque vai se abrindo para a impureza que vem das telas. Porque ele está enganado, assim como essa jovem que eu mencionei, pelas palavras vazias. Elas parecem ter tanto conteúdo de prazer, um conteúdo que traz felicidade, que traz valor, que traz amor. Uma pessoa descobre uma forma fácil de ganhar mais dinheiro porque acredita que mais dinheiro, mais felicidade. E muitas vezes a família vai ficando para trás, os amigos vão ficando para o lado. A vida vai perdendo o ideal. E esse dinheiro, ele chega e traz alguma coisa, mas parece que não é suficiente. A impureza sexual traz uma experiência prazerosa diferente, mas parece que ainda não é suficiente, porque nada disso aqui é capaz de trazer a verdadeira felicidade que sustenta a alma. Isso só pode vir do céu. E veio. Mas quem se entrega aos prazeres que a imoralidade sexual, a impureza e a ganância trazem, além de não receberem a recompensa prometida, ainda vão ter que encarar como resultado, como herança, a ira de Deus. E Deus não mente. Ele vai cumprir aquilo que ele disse, porque está escrito em Êxodo capítulo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. E a questão é que esses ídolos aqui, eles são cruéis. Eles são mestres cruéis. Eles se aproximam, te prometem prazeres, valor, identidade, alegria. Na tentativa de, com suas palavras vazias, fazer sua cabeça, ganhar seu coração. E depois que ele tem seu coração nas mãos, ele te destrói, ele te consome. Ele pega, como eu mencionei aqui, uma jovem que, tentando encontrar grande prazer na vida, se entrega à impureza, à imoralidade, mas a faz agora perceber com muita vergonha que essa entrega fez dela mero objeto na mão de quem não amava. Que o dinheiro que veio fácil ou difícil, mas para encher os cofres de uma saciedade que não tem fim, acaba sendo um dinheiro podre, porque afastou a família, os amigos e sugou a vida, o verdadeiro prazer de viver. Esses ídolos são cruéis e eles vão sugar a sua vida, se você se entregar a eles. Mas Jesus é o verdadeiro mestre. Jesus é o verdadeiro Deus, que te ama de verdade. Que já provou para você, quando você era pecador, que Ele te ama como ninguém vai te amar. Que Ele te valoriza
como ninguém vai te valorizar, que Ele te enriquece como ninguém vai te enriquecer, que Ele vai te dar prazer, provai e vede que o Senhor é bom, que Ele vai te dar um tipo de prazer que nada mais nessa vida é capaz de te dar. E você pode até pensar, mas eu estou sofrendo, eu estou passando por privações. Meu caro, minha cara, a vida é muito longa, ela é eterna, seja para salvação ou para condenação. O que nós vivemos aqui ainda é muito pequeno, perto de toda a eternidade que nos espera. Cristo te amou de verdade, se entregou por você de verdade, e só Ele é capaz de te dar a verdadeira felicidade. Você não precisa mais pecar para ser feliz, porque você já encontrou verdadeira felicidade naquele que é sua herança eterna. E para entender isso, de uma vez por todas, porque talvez você não entendeu isso ainda, é preciso se render aos pés da cruz de Cristo. Não há meias verdades em Cristo. Há uma verdade inteira. O Deus que criou todas as coisas de forma perfeita, Ele é perfeito. Lembra do filho do Dick Hoyt, o Rick? Ele imitava o pai todo final de corrida. Era o único momento que ele conseguia. Era muito pouco o que ele fazia, mas ele imitava seu pai. O pai que o levou a chegar até o fim da prova. O pai nadou por ele, o empurrando naquele bote. O pai pedalou por ele, levando ele naquele cesto. O pai correu com ele, empurrando ele naquela cadeira. E o que cabia a ele era imitar naquilo que ele podia. E o que ele podia era chegar finalmente no fim da corrida, e levantar sua cabeça e erguer sua mão, porque ele confiou que seu pai o levaria até o fim. O que Paulo está nos dizendo aqui nessa noite é que há uma capacidade que vem do Pai para a gente, que é filho amado, de vencer o pecado, de caminhar em santidade, de abandonar tudo aquilo que é pecaminoso, a imoralidade sexual, a impureza, a ganância. Nós podemos deixar isso de lado, mas essa força não está em nós. A boa notícia do Evangelho é que ao morrer na cruz, Jesus nos deu vitória sobre o pecado, nos dando uma nova natureza, fazendo de ti um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, que pode dizer não para o pecado, porque a semente da verdadeira felicidade foi plantada aí dentro do seu coração, e você pode replicar as mesmas palavras de Paulo lá em Filipenses. Eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Nossa obediência e o nosso esforço em imitar Deus são a nossa resposta alegre, cheia de gratidão ao amor que nos resgatou. Ao amor que nada por nós, pedala por nós e corre para nos levar até o fim da caminhada da fé. Vamos orar por isso. Peço que vocês se coloquem em pé. Eu quero pedir que os irmãos que vão distribuir a Santa Ceia já façam isso também, para que participemos da Santa Ceia nessa noite, nesse espírito, clamando para que o Senhor nos revele Jesus Cristo. Enquanto o pessoal se prepara, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. A gente não imita aquilo que a gente não admira. A gente não imita aquilo que a gente não adora. Esse mundo tem muitas coisas que aparentemente podem parecer maravilhosas, mas não há nada que se compare à glória de Deus na face de Cristo. Para imitar Deus,
Nós precisamos enxergar Cristo pela fé. O Deus perfeito, o amor perfeito, a vitória perfeita, a graça perfeita, a riqueza perfeita. Então não há outra oração a ser feita nessa noite, senão que Deus abra teus olhos para que você veja a glória de Deus na face de Cristo, pela fé. Para que esse Deus seja imitado. Um Deus que você adora. Um Deus que você reconhece que é melhor que qualquer outro Deus com D minúsculo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo escreveu: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que nós comermos do pão e bebermos do cálice, nós vamos anunciar e nos lembrar que Cristo perdeu todo o prazer, a alegria, encontrou sofrimento e dor, morte, para que você e eu encontrássemos a alegria que esse mundo não pode dar. Jesus disse: eu dou minha vida, ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Jesus também disse que dá a alegria que esse mundo é incapaz de dar. Quando nós participamos da ceia, nós podemos ter certeza de que algo que aconteceu há mais de 20 séculos pode alcançar o nosso coração, o teu coração, exatamente nessa noite, exatamente agora. Cristo tem toda a alegria da qual nós precisamos, todo o contentamento que um ser humano pode ter nessa vida. Nem um pingo a menos, nem um pingo a mais, mas todo o contentamento que um ser humano pode ter nessa vida se encontra no pão e no cálice. Pai, nós te damos graças nessa noite. Pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos para que possamos ver a beleza, a glória, a magnitude de Cristo. Vê-lo dessa forma, como os discípulos o viram no Monte da Transfiguração. Nos permita ter essa visão gloriosa pela fé naquele que é verdadeiro Deus, Deus de Deus, Senhor dos senhores. O Cristo que se fez gente, chorou, lamentou, se angustiou, para que nós pudéssemos ter o prazer de viver o pleno contentamento a partir dessa vida e por toda a eternidade. Abre o entendimento espiritual, Senhor, daqueles que estão aqui nessa noite, enganados pelas ilusões desse mundo, enganados por palavras vazias. Dê um novo olhar, dê um novo coração, se assim é necessário. E para cada um de nós que nascemos de novo, enquanto comemos do pão agora e bebemos do cálice, enche-nos, Senhor, da plena convicção de que Tu és tudo aquilo que nós precisamos. Se você tem o pão, coma dele. Bebe também do cálice.
Uma vez que você fez isso, comece a orar. Comece a orar. Ore por você. Peça a ajuda do Espírito Santo e ore. Coloque sua vida diante de Deus. Ore para que o Senhor te ajude a amar no padrão de amor que Ele tem. Um amor sacrificial. Um amor que tem custo pelos irmãos, pela família da fé. Ore por santificação. Lembra que você é um filho amado de Deus e que o Senhor te conduz à santidade se você se rende aos pés da cruz. Ele te dá forças para vencer o pecado. Ele te dá forças para abandonar a imoralidade sexual, a impureza. Ele te dá forças para abandonar a ganância e trocar esse estilo de vida de amor próprio, egoísta e impuro, para viver um amor sacrificial, genuíno, autêntico pelos seus irmãos. Peça ao Senhor que te ajude com os enganos das palavras vazias. As palavras vazias que ecoam lá na escola, na faculdade, que ecoam lá na repartição do seu trabalho, que ecoam nas madrugadas enquanto você está sozinho vendo seu celular. Ecoam palavras vazias, cheias de ilusão, que prometem um tipo de satisfação inalcançável. Porque a plena satisfação, o pleno contentamento só pode vir de Jesus. Ore, ore. Ore ao seu Pai, porque você é filho amado. Ore porque o Pai não mede esforços, como aquele pai não mediu esforços para fazer o seu filho com paralisia cerebral correr maratonas, ser um triatleta, algo que estava completamente fora da capacidade dele, assim como ser santo está fora da nossa capacidade, mas Deus nos fortalece. Essa vitória que vence o mundo, ser filho de Deus. Ore para que o Espírito Santo te ajude a perceber o quanto Deus te ama, ao ponto de te escolher antes da fundação do mundo. Ajuda-nos, Senhor. Meu Deus, eu percebo que o Senhor tem trabalhado por meio da Tua palavra para nos santificar. Faz essa obra em nós, Senhor. Purifica-nos do pecado, purifica a igreja da família, seus membros, aqueles que nos visitam. Purifica-nos, Senhor. Livra-nos de viver, meu Deus, como aqueles que lá em Éfeso acreditavam que era possível viver uma vida cristã em pecado. Livra-nos das palavras vazias. Ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos, dá-nos uma linguagem de gratidão, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confiamos na Tua graça, confiamos na Tua misericórdia, confiamos no Teu amor. Confiamos de que o Senhor nos acolheu da maneira como estávamos, mas que agora o Senhor nos capacita a viver de um jeito diferente. Uma vida santa, uma vida pura, uma vida grata. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Que ela continue mapeando o nosso coração, nos ajudando a perceber o que precisa ser corrigido nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Tenha misericórdia de ti todos os dias dessa semana, da tua vida. E te dê shalom, que é muito mais do que paz. Está muito mais para contentamento, verdadeira alegria. Que o Senhor te dê shalom, em nome de Jesus. Boa semana, bom domingo. Tamo junto.